Olá, meu nome é Wagner e vou apresentar o trabalho intitulado A correlação do comportamento sedentário e da atividade física com a recuperação da frequência cardíaca após o teste de caminhada de 6 minutos em indivíduos com insuficiência cardíaca crônica. A insuficiência cardíaca é uma doença em que o coração não consegue bombear o sangue adequadamente para responder às demandas metabólicas do organismo. O tratamento não farmacológico para tal condição é composto pela reabilitação cardíaca e pelo incentivo à prática de atividade física. Entretanto, indivíduos com insuficiência cardíaca possuem uma intolerância ao exercício, marcado principalmente pela dispneia e fadiga, impactando nos níveis de atividade física de vida diária. O exame padrão ouro para avaliar a intolerância ao exercício é a ergoespirometria. Inclusive, a frequência cardíaca após o final do teste tem sido considerado um preditor de sobrevida nessa população. Uma alternativa de avaliação é o teste de caminhada de 6 minutos, um teste de campo de alta aplicabilidade clínica e de baixo custo. Porém, não se sabe se a frequência cardíaca após o teste de caminhada de 6 minutos se correlaciona com o estado funcional medido objetivamente através dos níveis de atividade física desses indivíduos. O objetivo do nosso trabalho foi correlacionar a recuperação da frequência cardíaca após o término do teste de caminhada de 6 minutos com variáveis de FVD em indivíduos com insuficiência cardíaca crônica. Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Londrina, que incluiu sujeitos com diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca que possuíam laudo de ecocardiograma realizado em menos de 2 anos. Esses pacientes deveriam ter uma estabilidade clínica nos últimos 6 meses, ausências de disfunções osteoarticulares ou neurológicas que impossibilitassem a realização das avaliações e a ausência de doenças graves como pneumopatias e câncer. Foram excluídos os indivíduos que não conseguiram concluir o protocolo e que possuíram alguma instabilidade clínica durante as avaliações. O teste de caminhada de 6 minutos foi realizado num corredor de 30 metros e as variáveis de frequência cardíaca, Borg e pressão arterial foram registradas antes do teste, ao final do teste e após 1 minuto depois do término do teste. A frequência cardíaca foi registrada pelo frequencímetro. A atividade física de vida diária foi quantificada pelo acelerômetro Actigraph durante 7 dias. Os nossos resultados. A nossa amostra foi composta por 24 indivíduos, sendo 12 homens e 12 mulheres. Dessa população, 16 utilizavam o medicamento beta-bloqueador e 8 não faziam uso. O número de batimentos cardíacos recuperados no primeiro minuto após o teste de caminhada não se correlacionou com os desfechos de AFVD. Entretanto, ao realizar uma análise do grupo de pacientes que utilizavam beta-bloqueador, foi possível encontrar uma correlação moderada negativa entre a recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto e o tempo em atividade sedentária, elucidando que quanto maior o tempo em atividade sedentária, menor era a recuperação da frequência cardíaca. Também foi possível verificar uma correlação moderada positiva entre o número de passos por dia e a recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto. Niclasson e colaboradores afirmaram em seu estudo que pacientes com insuficiência cardíaca possuíam um menor nível de atividade física e uma tendência ao comportamento sedentário. Isso também foi elucidado no estudo de O'Donnell e colaboradores. A disfunção autonômica, evidenciada pela recuperação na frequência cardíaca no primeiro minuto no grupo de pacientes que utilizavam beta-bloqueador, aponta uma possível correlação e prejuízo nas atividades físicas de vida diária desses indivíduos, que pode ocorrer tanto por fadiga quanto por dispneia. O presente estudo demonstrou que, no geral, a recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto após o término do teste de caminhada não se correlaciona com as atividades físicas de vida diária em pacientes com IC. Entretanto, uma correlação moderada com o tempo em comportamento sedentário e o número de passos por dia pode ser verificada quando foram considerados apenas os indivíduos que utilizavam o medicamento beta-bloqueador. Estudos futuros, com amostras mais robustas de pacientes em uso de beta-bloqueador, são necessários para confirmar os presentes achados. Me coloco à disposição. Muito obrigado.